Olha, alguém já parou para pensar o que acontece quando um país inteiro simplesmente quebra? Pois é, existe uma espécie de médico de emergência para a economia mundial. E hoje a gente vai entender melhor quem é essa instituição, que é ao mesmo tempo super poderosa e também bem controversa. O Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI. Pensa só no cenário, no caos que seria. Um país inteiro à beira do colapso financeiro, sem grana para pagar as contas mais básicas. É uma crise que, olha, com certeza não fica só lá dentro das fronteiras. Ela tem um potencial gigantesco de respingar em todo o mundo. Então, foi justamente para lidar com esse tipo de situação que o mundo criou o FMI. Dá para pensar nele como, sei lá, o bombeiro financeiro do planeta, sabe? Aquele que é chamado para apagar o incêndio quando as coisas ficam sérias de verdade, quando o bicho pega. Beleza. Para a gente entender direitinho o que é o FMI, nosso roteiro hoje é o seguinte. Primeiro, a gente vai ver o que é essa tal rede de segurança global. Depois, quais são as ferramentas que ele tem na mão. Aí, a gente entra em como ele age na prática, passa pelas críticas e os desafios, que não são poucos, e termina olhando para o futuro do FMI. Então vamos começar pelo começo, pelo básico. O que é, afinal de contas, essa instituição e por que ela sequer existe? Bom, a definição formal está aí na tela, mas a história por trás dela é que é o ponto principal. O FMI nasceu lá em 1944, logo depois da Segunda Guerra Mundial, sabe, na famosa Conferência de Bretton Woods. E a missão era muito clara: criar um sistema para impedir que aquele caos econômico que, de certa forma, levou à guerra acontecesse de novo. Então, a palavra-chave aqui é uma só: estabilidade. E um ponto que ajuda a entender a importância disso é esse número, 190. 190 países fazem parte do FMI. Isso é praticamente o mundo inteiro. Ou seja, não é um clubinho, é uma organização com alcance global, um pilar central de como a economia mundial funciona hoje. Ok, beleza. Então o FMI é tipo o médico da economia global. Mas o que tem exatamente na maleta desse médico? Quais são as ferramentas que ele usa para agir? Pois é, essa é a grande questão, né? Como é que esse médico realmente atua? A resposta não é uma coisa só. Na verdade, é uma combinação de várias ações para tentar manter o sistema todo saudável. Basicamente, a gente pode resumir o trabalho do FMI em três verbos, três ações principais. Primeiro, supervisionar. Segundo, assistir. E terceiro, cooperar. Vamos entender o que significa cada uma dessas coisas na prática. A parte de supervisionar é exatamente como um check-up de rotina no médico. O FMI faz o que eles chamam de consultas do artigo 4. É um nome meio técnico, mas na real é uma análise bem profunda da economia de cada país membro. Eles olham tudo: contas públicas, políticas financeiras. A ideia é achar um problema em potencial antes que ele vire uma crise de verdade. É, literalmente, medicina preventiva. Tá, mas e quando a prevenção não é suficiente e a crise acontece mesmo assim? Bom, aí entram as outras duas partes: assistir e cooperar. A assistência mais famosa, é claro, a ajuda financeira, os empréstimos de emergência. Mas o trabalho vai muito além disso, sabe? O FMI também dá assistência técnica, treinamento, ajuda a fortalecer as instituições do país. E na parte de cooperar, ele funciona como um grande fórum, um lugar onde os países podem sentar e conversar sobre economia, alinhar políticas. Ok, tudo isso parece muito bonito na teoria, né? Mas e na prática? Como é que o FMI atua quando uma crise de verdade bate na porta? A história recente está cheia de exemplos bem claros. Se a gente olhar para a linha do tempo, lá em 1997, na crise financeira asiática, depois, em 2008, no colapso financeiro global, que todo mundo lembra, e mais recentemente, em 2020, com a pandemia. Em todos esses momentos, o FMI estava lá, na linha de frente, injetando dinheiro e dando suporte para evitar que uma crise que começou num lugar se espalhasse e virasse uma catástrofe mundial. Essa frase aqui resume bem a ideia, olha só. A capacidade de responder rápido aos choques, dar recursos e promover reformas é vital para a resiliência do sistema. Traduzindo, num mundo onde a economia de um país está totalmente ligada na do outro, ter alguém que consegue agir rápido para apagar um incêndio financeiro ali é o que impede que o fogo se alastre e queime a casa de todo mundo. Mas é claro que nem tudo são flores. Uma organização com tanto poder e tanta influência, obviamente não ia passar sem controvérsias, né? Então agora a gente precisa olhar para o outro lado, as críticas e os grandes desafios que o FMI enfrenta. Aqui a gente consegue ver bem os dois lados da moeda. De um lado, ninguém nega que o papel do FMI é essencial para evitar que o sistema financeiro inteiro entre em colapso. Mas do outro lado, as críticas são pesadas.
A principal delas é sobre as condições que o fundo impõe para emprestar o dinheiro. Muitas vezes, essas exigências incluem cortes super rígidos em gastos sociais, como saúde e educação, e isso, claro, afeta a população mais vulnerável em cheio. Além disso, tem uma crítica forte sobre o poder. Os países mais ricos acabam tendo muito mais voz e poder de decisão lá dentro do que as economias emergentes. E, bom, em resposta a tudo isso, e também aos novos desafios do mundo, o FMI tem tentado se adaptar. Ele está começando a expandir o foco, sabe? Incorporando na sua agenda temas que antes passavam batido, como sustentabilidade ambiental, igualdade de gênero e o impacto da inovação digital na economia. Certo? E o que tudo isso quer dizer para o futuro? Qual vai ser o papel do FMI nesse nosso mundo que não para de mudar um segundo? Olha, a conclusão é que, mesmo com todas as críticas e desafios, o FMI continua sendo uma peça-chave no quebra-cabeça da economia global. A sua função principal, que é garantir estabilidade e fazer os países cooperarem, talvez seja hoje mais importante do que nunca. E a gente termina com uma pergunta que fica no ar para a gente pensar. Com tantos desafios novos pintando por aí, mudança climática, a revolução digital, tensões geopolíticas cada vez maiores, como é que essa instituição tão poderosa vai conseguir evoluir para continuar cumprindo a sua missão? A resposta para essa pergunta, com certeza, vai dizer muito sobre o futuro da estabilidade econômica de todo o planeta.